O símbolo do signo do touro tem esse formato que o círculo representa a consciência, em geral, é mais simples de entender. E o chifre, veja que o formato geralmente do touro, ele tá com meia lua para cima, ele representa a recepção, aquilo que está recebendo. No caso do touro aqui, é o material, os bens materiais, o conforto, a prosperidade da terra. Tudo remete a isso. O touro é o gado mais caro, né? Ele não é tudo que representa a riqueza, né? Para quem tem fazenda, a roça em geral, né? Então veja que é um animal bruto, feroz, agressivo, né? E dá muito rendimento em questão de carne. E é curioso que ele é herbívoro, né? Ele é herbívoro que não come carne e ainda assim tem uma força bruta, né? E ele é a casa vizinha de Ares. Lembra que eu expliquei o que é Ares? Ares é o símbolo do caos, da fúria, do ódio também. Então o boi, que é a próxima casa de Ares, ele vai puxar pro seu vizinho também, nesse aspecto da fúria do touro, né? Falando de prosperidade, vamos falar de economia também, o agropecuária. Você sabia que no Brasil, segundo a pesquisa IBGE, tem mais gado do que gente? Você pode entender de outro sentido aqui, mas repara isso aqui também, né? É incrível como nós somos ricos, né, em questão de proteína, de carne, né? E nós fizemos muito essa exportação. O Brasil ele é muito rico nesse sentido, você sabia? E é claro, né, as pessoas, os donos do mundo, os ricos, que entendem de magia, eles entendem de símbolos, eles sabem o significado dos arquétipos, né? É muito comum, em frente dos bolsa de valores, colocar uma estátua de boi, né? Aqui uma vez, no Brasil, principalmente em São Paulo, colocaram uma estátua de um touro dourado. Isso foi na época da pandemia. Isso aí gerou uma repercussão muito negativa diante do público, porque na época da pandemia, muita gente estava passando por uma boa parte de dificuldade financeira, e o pessoal voaram em cima do touro e começou a vandalizar, né? Então as autoridades tinham que tirar essa estátua. Você lembra quando isso aconteceu? No livro de Moisés, no livro de Êxodo, você vê que o povo que acabou saindo do Egito começou a adorar um bezerro de ouro, né? De onde eles tiraram isso daí? Foi lá do Egito, né? No Egito tem o famoso touro Apis, que era o touro do sol, que representava a fertilidade, a prosperidade da cultura deles lá. Mas por que o Egito tinha esse costume? Porque o Egito estava na época a era de touro, né? A era do touro representa toda essa parte de agropecuária, fazenda, né? Toda a agricultura em geral e focava só na prosperidade. Acabou a era de touro e veio a era de Ares, que é o caso de Moisés, o Velho Testamento, como eu expliquei de vocês. Eu expliquei isso pra vocês. A era de Ares, no Velho Testamento, era só guerra, era massacre, muito banho de sangue, e o povo lá, quando lia a Bíblia, puxa, mas por que tinha tanta desgraça? O que aconteceu? Então tudo se remete à era de Ares. Já no Egito, a era de touro, né? A era do touro representava a prosperidade, o paraíso, o conforto. E o próprio Israel reclamava. Quando Moisés tirou eles lá do deserto, né? Quando eles estavam sendo escravizados lá no Egito, o povo começou a reclamar. Moisés, puxa, por que tiram nós do Egito para não nos largar aqui do deserto, no meio do escorpião, aqui no meio do nada? Interessante falar escorpião, porque o escorpião ele é o oposto do signo do touro, né? Mais pra frente eu vou explicar pra vocês os opostos do signo, como se correlacionam muito isso daí. Então o Egito estava prosperando, né, em tudo lá, com o faraó, a questão da agricultura, a prosperidade, a fertilidade em geral, e o povo estava reclamando de Moisés que sentia falta daí, né? E Deus estava ensinando o povo o oposto do conforto, o oposto do paraíso, tudo bonitinho, né? Mas a vida não é só isso, a vida tem que trabalhar, tem que sustentar, tem que se sacrificar, né? E não é por que também que o touro ele é muito usado no tabernáculo de Moisés para ser sacrificado, é o gado mais caro, né? O que tinha mais carne ali. Então é uma forma de doação ali para expiar os pecados, pessoal. E o próprio pessoal lá da Índia, não é à toa que eles acham que a vaca é sagrada por questão da prosperidade, que eles também entendem nessa natureza, né? Por falar da elite, por falar dos donos do mundo, dos ricos em geral, né? Eles sabem o que é a crédito em geral. E acabamos de ver o Jeffrey, né? O Jeffrey Epstein e seu escândalo lá. E sua conta bancária tinha o nome de Baal, você lembra? Então, mais uma prova que a elite entende sobre o arquétipo das coisas. E o Moloch era também oferecendo sacrifício de criança. Se vocês forem ver a história do Moloch, e tinha uma forma de um touro também. E você que gosta de videogames, RPG, principalmente, já ouviu falar dessa palavra, né? A palavra boss. O que é boss? É o chefão, é o mestrão, para quem entende de videogames. Só que essa palavra teve origem lá no latim, lá em Roma, que significa boi. Literalmente, né? E foi empregado principalmente pelos americanos, né, como um gíria para mestre, chefão, por causa que o cara que era o rei do gado, o cara que tinha as terras, que mandava ali, é considerado o chefão. Por parte daí que se foi popularizada o boss, o chefão, né, e o mestrão. Mas é o curioso aqui no Brasil, você lembra daquela música, né, que cantava pra criança, o boi da cara preta, que toma cuidado, né? Então, com certeza estava se falando talvez do sequestro de criança do Jeffrey Epstein, né? De suas denúncias de sacrifício de criança e tal, né? Então não há coincidência.
O signo do touro, ele representa toda essa parte aqui, ó. Desde a garganta até o queixo, aqui todinho. O orelha também. Toda essa parte representa o signo do touro. E eu falei no vídeo anterior que a Áries é essa parte da cabeça aqui, né? Então o touro, ele vai abranger essa parte aqui todinha, né? A boca, a garganta, o queixo. É interessante por falar em queixo, né? A ciência disse que o homem é o único animal que tem um queixo. Nenhum animal tem queixo, por que pareça. Né? Pra que serve o queixo? Então aqui o nosso queixo mais o quadrado, né? Pra quem, né? Representa a virilidade do homem. E a fertilidade também, em geral. É a forma, né? Da base da matéria. E você sabia que o músculo mais forte do corpo humano é esse aqui, ó? Se chama macete. Já ouviu falar da anatomia? O músculo mais forte do corpo humano é esse aqui. Tanto que se você não consegue abrir a garrafa, a tampa lá com a mão, você abre com a boca. Tem essa força. E o touro, pra você for ver, a parte mais forte do touro é o pescoço aqui todinho. Então o touro tem toda a força, principalmente aqui no ombro, aqui, essa parte todinha. Tanto que o vaqueiro vai lançar a corda justamente na parte aqui, que é o mais forte do corpo aqui, que tem a força dele aqui. Tomai o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Já ouviu falar desse versículo da Bíblia? O que Jesus estava querendo dizer, né? O que é jugo, para começar de conversa? Para quem não sabe, jugo é essa ferramenta aqui, ó, uma madeira transversal que coloca entre dois touros ou dois boi para fazer o arado da terra, né? Puxar, fazer a lavoura da terra. Então é interessante encarar a palavra jugo, porque ele coloca justamente aqui, ó, na parte mais forte do boi, que é o pescoço aqui. Mas de quem Jesus estava falando para ele considerar esse versículo bíblico, né? Jugo de quem está comparando? É o jugo dos donos do mundo, né? Os líderes religiosos, né? Os cabalistas, os ateus, isso aí. Então como que é o jugo deles? Como é que eles não ficam julgando? Com o peso em que sentido, né? O jugo dos donos do mundo, que o Cristo estava denunciando, né? São os sistemas de exploração, né? E hoje em dia, quem é os donos do mercado? Quem é os donos do banco, né? Quem é que manda todos os sistemas aí? É o povo que o pessoal gosta de falar da teoria da conspiração, né? Os adoradores de Saturno, os adoradores do cubo negro, né? O povo lá que você sabe quem, né? Que tem esse costume de colocar um cubo negro na sua testa. E eles colocam esse fardo pesado em nós. Você tem que estudar. Olha o chapéu de universitário aqui. É o quadrado, o cubo negro. Então você tem que estudar pra caramba, ralar, repetir todo o sistema que vou te ensinar. E como isso não bastasse, você tem que trabalhar aqui, ó. Olha o cubo que você carrega nas costas, o peso, o fardo. Você tem que trabalhar pra caramba, suar, carregar todo esse peso para ganhar pouco. Veja que o nosso ambiente está difícil por causa desse sistema desses próprios do mundo. Agora você entende a simbologia?